Vamos lá. Na letra C, ele pede para determinar onde a função é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo. Para isso, a gente vai pegar aqui a derivada, né? A função derivada que a gente encontrou, onde ela existe, é claro. E vamos ter que derivar. Então, tem algumas derivadas que é tranquila, outras não, mas aí segue, né? A derivada do nosso fluxo, né? A segunda derivada. A primeira é bem tranquila também. É, aqui cai o 3, né? Aí vai ficar 3 vezes 2 dá 6. 6kr0 vezes RA ao quadrado. Nossa, isso tá lindo. Isso aqui, se ele estiver nesse intervalo. Da mesma forma, a gente tem que derivar isso aqui, né? Aqui eu acho que é mais tranquilo. Ah, não, né? Não. Eu vou multiplicar aqui de novo. Não quero fazer regra do produto. Estou com preguiça. Então vai ficar K R ao cubo vezes 4r0 menos 5kr ao quarto. É isso? É. Linha, né? Não derivei. Se ele estiver nesse intervalo. Eita caramba. Cortando aqui. Eu vou fazer essa derivada aqui. Vou fazer aqui também, do mesmo jeito que eu fiz a outra. K4 e R0 são constantes, então vai cair apenas o 3. Então 3 vezes 4 vai dar 12. KR0 vezes R ao quadrado. Menos, vai cair o 4 aqui, vai ficar 20k R ao cubo. Nesse mesmo intervalo aqui, né? A única coisa que eu fiz aqui foi derivar. Mas eu vou reescrever aqui para não dar nenhum problema. V duas linhas de R. Ele é 6kr0 vezes R ao quadrado. Se a gente tiver nesse intervalo. E vale 12k R0 vezes R ao quadrado menos 20k R ao cubo, se ele tiver nesse outro intervalo. Já está saindo aqui. Beleza. Espero que eu não tenha errado, senão vai dar ruim. Beleza. Aí ele quer saber quando que ela é côncava para cima e quando que é côncava para baixo. Então a gente tem que ver simplesmente o que acontece nos intervalos aí, né? A gente poderia determinar os pontos de inflexão, que é onde as funções se anulam, né? Porque se são funções... Aqui não são contínuas, né? Porque tem um salto aqui. Mas vamos analisar o primeiro caso aqui, né? Primeiro caso aqui. Primeiro caso é se o R estiver nesse intervalo. Repare, é muito tranquilo observar que essa função ela é sempre positiva, porque 6 é positivo, K é positivo, R é positivo. E nesse intervalo, o Rzinho também é positivo, e além de ser positivo, está ao quadrado, né? Mesmo que fosse negativo, coisa ao quadrado é sempre positiva. Então, nesse intervalo, a gente sabe que a nossa segunda derivada é sempre positiva.
ela é maior do que zero, né? Então ela é côncava para... Se ela é maior do que zero, ela é côncava para cima. Não vou fazer aqui. Ah, não. Tem a análise da... A segunda derivada. Nossa, eu estou fazendo a análise da segunda derivada, mas dava para fazer com a primeira, né? Só olhando aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui não dá não. É verdade. Então vamos seguir aí. Segundo caso, falei besteira aí. Segundo caso é se ela estiver no outro intervalo. Nesse outro caso aqui, a gente tem que ver quando que ela é positiva e quando ela não é, né? Repare que eu consigo botar alguns termos em evidência. 20 é 4 vezes 5, então vou botar 4. Vai ficar. Vou botar aqui V de R. Ele é 4K R ao quadrado vezes. Para dar o primeiro, tem que ser 3R0. Para dar o segundo, tem que ser 5R. Tá. Nossa função está aqui, né? Repare que essa parte toda aqui, ó, 4K e R ao quadrado são todos termos positivos. Então, multiplicação de coisas positivas dá sempre positiva. Então, basta a gente analisar esse caso de cá. Se isso aqui for positivo, a função toda é positiva. Se isso aqui for negativo, a função toda é negativa, né? Então, reparem. Para dar positivo, a gente tem que 3R0 menos 5R tem que ser maior do que zero. Para a função ser positiva, né? E aí eu passo isso para o outro lado, e aí fica 3R0 maior do que 5R. E aí o nosso R ele tem que estar menor do que isso aqui. Agora basta a gente ver se esse cara está no intervalo, né? O contrário também vale da mesma forma, né? Se você quer que 3R0 menos 5R seja menor do que zero, você vai chegar na mesma coisa, só que com o sinal trocado, né? Então, repare, a função ela é positiva, aqui é 3 quintos, 3 quintos é 0,6. A segunda derivada ela é positiva quando o R ele é menor do que 0,6R0. E é negativa quando é maior. Beleza? Então, vou pegar esse desenho aqui. Ó, a gente tinha até marcado esse ponto, ó, 0,6. É esse ponto aqui, ó. Se o nosso R é menor do que esse valor, nesse intervalo aqui, ela é positiva. Do contrário, ela é negativa. Então, vou fazer aqui, vou traçar o nosso querido gráfico. Vou marcar aqui os nossos pontos. Quer dizer, o nosso esboço, né? Que é 0. Vou marcar os pontos que não existem, os extremos, né? Vou marcar aqui o R0 sobre 2. E vou marcar esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão. É o ponto em que esse ponto dá zero, né? Que é o 3R0 sobre 5. Ele é 0,6, está mais ou menos para cá. Ó. 3R0 sobre 5. Então, o que a gente observou? No primeiro caso, a gente viu que de 0 até R0 sobre 2, a derivada é sempre positiva, porque só multiplica termos positivos. Então, a segunda derivada é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, a segunda derivada é côncava para cima. Vou fazer o desenho aqui da concavidade para cima.
Se o R tiver, se ele for maior do que o R0 sobre 2 e menor do que 3R0 sobre 2, a concavidade ainda continua para cima, né? Porque essa parte aqui vai ser positiva, e se essa parte aqui é positiva, tudo é positivo. Beleza? Se tudo é positivo, então a concavidade continua sendo para cima. E aí, por último, quando a gente passa desse ponto, a derivada passa a ser negativa, que a segunda derivada passa a ser negativa, e a concavidade passa a ser para baixo. Beleza? Então tá aí mais ou menos o intervalo, né? E aí ele, como ele pede os intervalos, a gente escreve aqui: intervalo com concavidade para cima. Para cima é daqui até aqui, unido com daqui até aqui. Então, por quê? Porque esse ponto não existe derivada segunda. Já não existe derivada primeira, não tem sentido falar derivada segunda desse ponto. Então é de 0 até R0 sobre 2, unido com R0 sobre 2 até esse ponto aqui, 3R0 sobre 5. Esse é o nosso intervalo de concavidade para cima. Agora, da mesma forma, o intervalo de concavidade para baixo, ele é daqui até aqui. Então, vai ser 3R0 sobre 5 até o R0. Beleza? Esse é o intervalo de concavidade para baixo. Então, é isso, né? E aí ele pede para montar um esboço no próximo item. A gente vai fazer aí o esboço.